Olá, eu sou o Cleiton Mello e esse é o CompraCast, um programa para quem compra, gerencia e decide a compra de diesel nas empresas. Hoje o nosso convidado é Murilo Madeira, gerente comercial do Grupo Cocal, um dos maiores players do mercado sucroenergético brasileiro. Bem-vindo, Murilo. Muito obrigado, Cleiton. Prazer é meu estar aqui. Legal. Queria agradecer gentilmente pelo convite. Para a gente é um prazer e uma honra poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. A honra é nossa. Tenho certeza que a nossa audiência, quando chegar no final do podcast, vai concordar comigo. Murilo, vamos começar por você. Fala um pouquinho de você, da sua trajetória, de onde você veio e até o ponto onde você chegou na Cocal. Legal. Eu sou engenheiro de formação, me formei na área florestal, então trabalhei os primeiros anos da carreira como engenheiro florestal no setor, nas grandes papeleiras e grandes indústrias. E desde muito cedo me interessei por infraestrutura, então tive a oportunidade e a sorte de trabalhar no projeto de Belo Monte, lá atrás, no comecinho da usina, ainda na área florestal, e aquilo me despertou, então comecei a olhar para a infraestrutura como uma oportunidade de desenvolvimento. E logo no comecinho, estava naquela grande consolidação no setor de combustíveis, então quem é da época, pegou um pouquinho de Esso, Shell, Cosan, onde a Raízen se formou, entrei na Raízen no comecinho, trabalhei muito na parte de operações, depois novos negócios, um pouquinho de logística, fiz uma passagem pelo Porto, no governo anterior, no Porto de Santos, então uma cadeira super relevante para mim do ponto de vista comercial, olhando para todas as cargas, sair do combustível, olhando para todas as cargas do porto, um porto de relevo muito grande no país e obviamente no mundo inteiro. Volto para Rumo, ainda no grupo Cosan, olhando para a infraestrutura da primeira ferrovia no modelo de autorização. Então, a ferrovia que hoje está em obra, que conecta Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. E a partir daí, me mudo para o interior. Então, vem pandemia, vem todo aquele distanciamento em São Paulo. Então, eu encontro no interior um local para levar a família, levei toda os filhos, toda a turminha, e descubro a Cocal naquela região. Então, uma empresa olhando para o biometano, algo que eu não conhecia. E dali vem essa conexão e vem, então faço a migração da Rumo para a Cocal. Legal. Muito interessante a tua trajetória. Fala então um pouquinho da Cocal para a gente, Legal. o que é a Cocal, o que é o grupo, enfim, como é que ela está posicionada, particularmente no setor sucroenergético. Né? A Cocal hoje tem duas unidades no estado de São Paulo, em operação desde os anos 80. A gente tem uma unidade em Paraguaçu Paulista, que é de fato da época do Proálcool, uma segunda unidade em Narandiba. A gente tem próximo de 9 milhões de capacidade de moagem, produzimos 720 mil toneladas de açúcar todas as safras, 400 milhões de litros de etanol. A gente tem uma exportação de energia super relevante, Esse é um pacote de cogeração que veio para as usinas nos últimos anos, da qual nós somos um dos pioneiros na produção de energia a partir do bagaço lá no começo dos anos 2000. Então, a gente produz o equivalente a 470 mil megas. A gente está falando de atender as 22 cidades, 22 municípios que eu tenho relação de funcionários hoje, toda a minha região a gente é capaz de atender. E a partir daí eu tenho os novos produtos que entraram no portfólio da Cocal nos últimos anos, com a produção de biogás e biometano. Eu tenho hoje 70 milhões de metros cúbicos de biogás sendo produzidos. Destes eu purifico, faço o upgrade, que é o termo correto, para 27 milhões de metros cúbicos de biometano. Eu tenho uma produção de CO2, então, a partir do processo de fermentação do etanol, uma parte do CO2 eu direciono para essa planta durante a safra e durante a entre-safra eu capturo o CO2 da purificação do biogás. Consigo ofertar um CO2 verde, food grade, 12 meses por ano, principalmente para a indústria de bebidas, para beverage, gaseificação. A gente tem na Cocal uma planta de levedura seca, então outro negócio novo, onde a gente traz também o excedente do fermento, levo para a minha planta, seco e tenho um produto com alto teor de proteína, até 40% de proteína. A gente brinca que o nosso whey protein da cana é um produto super importante na nutrição animal. A gente também tem uma energia em GD, então uma parte do meu biogás hoje eu levo aos motogeradores e entrego 35 mil megas em GD na nossa unidade de Narandiba. E tudo isso que passa pelo meu biogás, que passa pelo processo de gestão, volta a campo. Então a gente chama de biofertilizantes. Então eu levo mais de 120 mil toneladas de volta para o campo para abastecer ou para alimentar ou para nutrir os meus canaviais. Então, se eu perguntar o que a Cocal faz hoje, a Cocal planta cana. Se eu plantar bem cana, se eu fizer um bom manejo, um bom trato, um bom transporte, moer bem, eu tenho todos esses produtos. Para o açúcar e para o etanol, nós somos associados da Copersucar desde quase 20 anos. Então, a comercialização é via Cooper para o nosso açúcar, via Evolua para o nosso etanol. E a gente tem uma novidade super quente, vamos colocar a mão agora no volante em dezembro, 2 unidades novas, a gente está expandindo com a aquisição de 2 plantas no Mato Grosso do Sul, que a gente está incorporando toda a nossa cultura, todo o nosso modelo de operação. E de fato agora na Entre Safra a gente assume, a gente entra na operação dessas 2 unidades na região de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. E a capacidade de moagem de cana vai dobrar, então? Eu tenho uma capacidade de chegar ao dobro, obviamente que tem um trabalho de desenvolvimento, de capex, de infraestrutura
na indústria e na agrícola, mas a gente acredita muito no potencial de dobrar a nossa produção, conseguir alcançar um patamar de produtividade na agrícola também muito relevante. Né? Uma região muito boa, a gente está muito contente, né? Muito animado com essa nova operação. Fantástico. E portfólio, né? Para quem está nos assistindo e que não é familiarizado com o setor de cana-de-açúcar, né? Eu acho que as pessoas não fazem ideia da quantidade de produtos ou de coprodutos que a indústria pode gerar. Quer dizer, você mencionou biogás, que você faz um upgrade para biometano, que você também cogera energia elétrica, e aí você tem geração distribuída, e aí você tem produção de ração animal via levedura seca. As leveduras secas, quer dizer, é um negócio impressionante, né? Acho que é muito legal para a nossa audiência, particularmente aqueles que não estão acostumados com o sucro energético. Fala um pouquinho então para a gente do biometano, quer dizer, o biometano é um produto que tem se destacado muito como uma alternativa cada vez maior, cada vez mais, uma alternativa sustentável, né? Cada vez maior para uma série de aplicações e entre elas como substituto do diesel, em algumas aplicações específicas. Então, assim, seria muito legal você contar um pouco para a gente de o que é o biometano, como é que ele é produzido na usina, né? E depois contar um pouquinho dentro da Cocal, qual é o papel dele, como é que ele funciona. Perfeito. Talvez eu dê um passo atrás, em 2015, a gente profissionalizou a companhia. O que isso quer dizer? Né? Então, os acionistas, os controladores foram para o modelo de conselho e executivos de mercado vieram para assumir o dia a dia da operação. Em 2017, a gente faz nosso primeiro planejamento estratégico. E ali entra um plano de que em até 5 anos teríamos novos produtos, novos negócios e o biogás e o biometano seriam um deles. O que faz com que em 2021 a gente parta a nossa primeira planta lá em Narandiba. Então é um processo pensado, uma avenida de crescimento bem desenhada do ponto de vista estratégico, que na nossa visão ela agrega valor para o nosso negócio, então tanto no diesel, quanto no processo produtivo, quanto na agrícola, e que abre oportunidades de mercado. E a gente veio desenvolvendo esse mercado, primeiro regionalmente, conhecendo o produto, e no segundo momento agora expandindo, do ponto de vista de tecnologia, de diferentes ofertas, de frete, a gente consegue acessar mercados mais competitivos. Então, para a Cocal, é um caminho assim que a gente enxerga muito valor. A gente dobrou a aposta. A gente partiu a primeira planta lá em 2021, acabamos de partir a segunda planta esse ano em Paraguaçu Paulista. Para ter uma noção de grandes números, eu produzo hoje 25 mil metros cúbicos por dia em Narandiba, e a minha planta de Paraguaçu é para 60 mil metros cúbicos. Ela está em rampa, naturalmente, que a gente acabou de partir, mas mostra que a gente tem um apetite, a gente acredita muito nesse produto. Paraguaçu é uma planta 100% dedicada ao biometano, ela não tem mais a cogeração, a geração de energia em GD. A gente acredita que o valor do biometano no mercado tem muito mais atrativo nesse momento, precifica melhor e também traz os benefícios que a gente entende dentro do nosso negócio. Então, é um produto que está numa avenida super importante para a gente e que, naturalmente, a gente vem buscando cada vez mais parceiros, mais tecnologia, desenvolvendo o nosso ecossistema. A gente gosta muito do modelo de negócio, a gente consegue conectar com as nossas unidades produtivas outras empresas que tragam valor. Então, um modelo que a gente chama de nome bonito que é over the fence, mas nada mais é do que um complexo industrial que tenha trocas ganha-ganha. Eu posso ofertar utility barata, competitiva, porque eu não pago grid, por exemplo, eu ofereço energia elétrica sem pagar o grid, e recebo resíduos que podem ir para o meu parque de produção de biogás. Então, trago benefício para os dois lados. Então, é um produto que a gente super acredita, e a gente gasta energia, gasta tempo desenvolvendo, pesquisando, que a gente acredita que ainda é também uma avenida em crescimento. Ainda tem bastante coisa para se desenvolver. Imagino. Pelo que eu entendi, então, essa produção que vocês têm de biometano, ela atende várias finalidades ou vários destinos ou vários clientes diferentes, mesmo que sejam clientes internos, né? Você pode contar um pouco para a gente quais são as diferentes finalidades desse biometano que vocês produzem hoje? Um ponto importante, quando a gente partiu o projeto lá em 21, a gente teve a sorte ou a competência ou o momento correto de conseguir conectar essa planta a um gasoduto. Então, a gente tem uma saída importante, que é um gasoduto que conecta Narandiba, a cidade de Presidente Prudente, passa por uma outra cidade, que é Pirapó, no meio do caminho, e consigo atender as indústrias pelo modal mais eficiente que tem, que é o gasoduto. Então, ali a gente já tem uma saída comercial relevante. Narandiba tem a possibilidade de usar o biometano para os seus processos internos. Então, minha planta de levedura seca, consigo rodar lá no vapor, ou consigo no vapor da indústria, durante o processo de moagem, ou consigo rodar lá no biometano, por exemplo, uma parada por chuva. As indústrias param por chuva. Nessa parada eu consigo manter a planta rodando com o biometano. Tem uma alavanca importante de utilização. E eu tenho os clientes que eu levo, via de regra, no modelo GNC. Então, são as carretas com o nosso biometano comprimido, levo isso ao mercado.
tanto para substituição de diesel, quanto também como um substituto energético. Então, naturalmente, ele consegue ocupar espaços como o do GLP, do próprio gás natural. A lenha na nossa região ainda é uma realidade, então é possível trocar lenha, dependendo do tamanho do negócio, naturalmente. Os óleos combustíveis mais pesados. Então, a gente enxerga alguns grandes caminhos, né? E o uso interno no diesel, esse para a gente é talvez um dos grandes motivadores, né? A gente tem uma frota grande dentro da Cocal, acho que a gente vai explorar um pouquinho esse ponto. Então, trazer o biometano como substituto do diesel, para a gente é uma margem muito boa, uma operação já consolidada na companhia e que a gente está crescendo a cada ano. Tem mais alguém no setor secoenergético, no setor de biometano, atendendo tanta gente de tanto jeito diferente, assim, de tantas maneiras diferentes, assim? Tem mais alguém fazendo isso dessa maneira? A gente fica contente em dizer que estão vindo, né? Acho que essas iniciativas estão conseguindo, né, percolar no sistema e outras unidades produtivas estão se conectando, por exemplo, em gasodutos. A gente partiu o primeiro gasoduto, né? O primeiro gasoduto do mundo, 100% a biometano. E hoje outras unidades estão se conectando a gasodutos. Outras unidades estão montando e desenvolvendo seus modelos também em GNC. Então, talvez a gente tenha sido um dos pioneiros, mas a gente fica contente em ver que o setor tem se profissionalizado, né? Tem crescido e tem buscado também esse posicionamento comercial, que ele é muito competitivo, né? A gente vê muito valor, a gente consegue ser competitivo no frete, a gente consegue ser competitivo na molécula, a gente tem um desenvolvimento a partir da Lei do Combustível do Futuro, das suas certificações e atributos que vêm com essa molécula. Então é um produto que a gente acredita que traz um desenvolvimento regional real, né? Então, e eu fico contente em ver as outras usinas indo nesse caminho e naturalmente os aterros, enfim, outros grandes produtores também de biometano. Mas talvez a gente tenha sido um dos pioneiros, né? Acho que a gente é uma das primeiras operações. Incrível. E com essa diversidade de usos diferentes, de jeitos diferentes de transportar, de entregar, é um negócio impressionante mesmo. Quer dizer, qual é a extensão desse gasoduto até Presidente Prudente? São 70 quilômetros que conectam a nossa usina à cidade. O gasoduto é da concessionária local, concessionária Anecta, e ela acabou de fazer uma expansão dentro de Prudente, né, de mais 40 quilômetros. Então a gente está muito contente, ou seja, é uma parceria, é um projeto que nasce casado com o outro. Nós somos o único fornecedor, somente a gente injeta nesse gasoduto hoje. Então a Anecta hoje já tem 3.500 clientes residenciais e comerciais em Presidente Prudente, além dos clientes industriais que a gente já atende via Mercado Livre há algum tempo. E tem um grande plano de expansão, né? A meta da Anecta é ter 5.000 clientes até agora, no final desse ano, que faz com que esse biometano de fato se popularize, né? Ele se transforma em uma solução energética para toda aquela região. Incrível. Impressionante. Você sabe que a nossa audiência essencialmente são grandes consumidores de diesel, né? São empresas que estão muito dependentes do uso do diesel para suas operações. Claro, isso envolve transportadores rodoviários, transportadores ferroviários, são os usual suspects, né? Em termos de consumo de diesel, mas existem várias outras empresas que usam diesel para outras aplicações também. Especificamente nesse segmento, quer dizer, vocês têm uma experiência que parece ser muito interessante, que é de substituição do próprio diesel que vocês consomem nas atividades agroindustriais do grupo, né? Então, antes a gente falar da adoção ou do uso do biometano para transporte rodoviário em si, em caminhões, conta um pouquinho para a gente dessa experiência, como é que foi essa experiência de migrar do diesel para o biometano da porteira para dentro. Legal. Eu gosto de dizer que a gente, dentro da nossa estrutura de time, eu tenho 600 mecânicos. A gente tem uma estrutura de atendimento, de suporte agrícola à indústria muito grande. Então, a gente tem muita gente pensante ali, né? Tem muita gente com capacidade de gerar ação e resultado. Então, nossos primeiros movimentos internos começaram com o nosso time. Então, a gente pegou, por exemplo, lá em 2020, 2021, um caminhão da Scania, na época a gente otorizou esse caminhão, né? Com o nosso próprio time. Então, a gente gosta muito desse modelo, né? Ou de testar, ou de desenvolver, mas de fazer pilotos que façam sentido para a gente. Esse caminhão vai para campo, roda, traçado, né? Faz operações agrícolas e com ele a gente aprende e ajuda o mercado a se desenvolver. E, eu preciso assim, preciso assado. Então a gente começou aí com o nosso time, né, tentando desenvolver a partir de provocações naturais do mercado ou de experiências que a gente estava vendo e pescando por ali e por aqui. E a gente buscou, junto aos parceiros, acho que é importante destacar, né? A Cocal tem esse DNA de buscar solução, de estar na frente nessas tecnologias, mas é fundamental que traga, né, a reboque um ambiente de construção. Então a gente buscou nas grandes montadoras e nas grandes convertedoras ou transformadoras, vamos transformar isso aqui num pacote replicável, né, num pacote escalável. E aí começamos aí. Então trouxemos lá, vou citar alguns nomes, né, que são de mercado, a Convergás, a MWM, a Scania, a FPT, todo mundo que mexe com esse universo
né, de grandes veículos de frota pesada para perto para fazer esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente começou no caminhão, a gente foi para as motobombas. Então, motobomba é aquele equipamento que faz a aspersão de vinhaça no campo, e é interessante porque é um equipamento que historicamente roda no diesel, de alto consumo, ou seja, é um equipamento que tem um consumo importante na companhia. A Cocal hoje tem 30 milhões de litros de diesel, números grandes assim, de consumo em todas as safras. Motobomba é quase 1/3 desse volume, então é um fator importante. Então, a conversão desses equipamentos para a gente era prioridade. Vamos olhar para a motobomba, então. Equipamento estático, fácil de mexer. E aí trouxemos os parceiros e começamos a desenvolver. Então, dentro de casa, você consegue cadenciar, você consegue escolher, você consegue testar com propriedade, controlar os testes e aí voltar, né, com esses parceiros para, de fato, melhorar e escalar esse projeto. Então, a gente começa por aí. Eu daria o destaque no caminhão, nas motobombas. E aí, com parceiros mais robustos, as grandes montadoras de trator, por exemplo, você pega a New Holland, os John Deere, a Valtra, todos que estão conosco, alguns falam, peraí que eu vou te ajudar. Então, eu trouxe um trator, tenho lá 2, 3 tratores que vieram para cá, que estão em testes ou que já estão em operação conosco, também é biometano. E o biometano, a gente está falando do biometano, mas também eu não deixo de olhar o etanol, né? Estamos lá com o trator etanol agora desenvolvendo, não deixo de olhar o biodiesel, então também estou buscando soluções. A gente acha que, para a agrícola, diferentes soluções vão se encaixar para diferentes classes de equipamentos. Os equipamentos ligados aos caminhões ou que vão e voltam na usina estão quase de prateleira hoje, né? Então, você liga lá, você consegue comprar um equipamento. Os equipamentos de uso intensivo, colhedoras, tratores, alguns desafios ainda existem por vista do tipo de combustível. Vai ser gasoso, vai ser líquido. As motobombas, que são estáticos, estão mais fáceis. Também é uma conversão fácil, consigo levar a campo biometano com bastante qualidade de pressão e de volume. Então, a gente não deixa de olhar nada, né? Acho que a nossa obrigação é capturar o que tem de mais valor. E a gente traz isso para dentro de casa porque a gente acredita, de novo, né, que a gente precisa plantar bem. Então, o que agrega valor aqui? O que dá mais qualidade para o meu plantio? E a reboque eu ganho uma eficiência, né, um ganho de preço, porque o produto ele é um produto produzido a partir da cana, ao invés de comprar um diesel, mesmo que seja um diesel, né, B2B, um diesel que tem bastante competitividade pela escala de volume que eu consumo. Então, acho que tudo começou mais ou menos assim. E vocês, então, chegaram a fazer conversões dentro de casa de veículos que antes eram movidos a diesel a biometano. E vocês também experimentaram, ou têm experimentado, pelo que você está contando para a gente, de já adquirir veículos que vieram de fábrica movidos a biometano. Biometano ou gás natural, vamos deixar claro que esses veículos eles são movimentados tanto por biometano quanto com gás natural, o que a gente chama de gás natural veicular. Né? Perfeito. O que você pode contar para a gente em termos dos desafios, o que foi mais complicado nesse processo, quais foram as descobertas que vocês fizeram, talvez até falando um pouco de rendimento desses veículos, como é que se compara o rendimento do veículo movido a diesel com o veículo movido a biometano? Esse ponto é super importante. E aí, algumas alavancas a gente vai acionar aqui. Né? Então, a primeira delas, eu acho que do ponto de vista de desenvolvimento, você precisa ter gente competente. Né? Então, quando você faz essa mudança no motor, é importante que seja uma mudança acompanhada. Os veículos, e talvez seja legal dar esse destaque, os veículos a diesel queimam no modo diesel. Né? Quando eu levo o biometano é um ciclo Otto. Então, o ciclo diesel por pressão, o ciclo Otto com vela, né? Com queima por centelha. Então, eu tenho que, de fato, fazer uma transformação nesse motor. E você está mexendo com uma classe de alta pressão, né, do biometano. Então é importante que equipes importantes atuem ali e desenvolvam isso de maneira bastante cautelosa para que o motor seja produtivo, eficiente e de alta disponibilidade. Então, nesse processo, a gente foi descobrindo aqueles que tinham mais capacidade de entrega de resultado. Né? Então, quando eu pego um trator, por exemplo, o que eu espero dele é eficiência, ele tem que ter alta disponibilidade no campo. O caminhão não pode ficar parado no box da automotiva, ele tem que estar rodando. Então, encontrar esses parceiros, encontrar disponibilidade de peça, talvez esse seja um ponto, uma provocação para o setor. Né? A disponibilidade de peça para os veículos ciclo Otto pesados ainda está em desenvolvimento, acho que tem oportunidade de desenvolver. Mas é questão de colocar a mão. Né? Um segundo ponto importante é o regulatório. Então, você tem alguns cuidados que você precisa ter. Então, por exemplo, para você fazer esse tipo de manutenção dos veículos, você tem que treinar, capacitar a sua equipe, né? Trazer gente que possa formá-los, atender as normas adequadas para aquilo, tanto do ponto de vista de pessoas quanto de ambiente. Nada de rocket science, né? Estamos falando de normas super conhecidas. A beleza da flexibilidade de gás natural com o biometano é que o gás natural tem uma história de muitos anos, né? É uma tecnologia consolidada. O que eu estou fazendo é trazendo ela para um tipo de veículo que a gente não costumava usar. Então, acho que atenção a esses pequenos pontos fazem com que você tenha, de fato, o sucesso nas transformações. De novo, a gente testou vários parceiros, a gente não tem paixão por nenhum parceiro, a gente gosta e a gente tem
uma história agora um pouco mais considerada como MWM, é um parceiro que está com a gente há muito tempo e a gente gosta de desenvolver, a gente enxerga no MWM uma história importante e uma entrega muito relevante. E a gente vem avançando em classes de potência, né? Então a gente começou com veículos de 200 a 300 cavalos, hoje a MWM já me entrega em piloto acima de 500 cavalos. Esse é um ponto importante, né? Porque a minha agrícola ela é basicamente fora de estrada, ela é basicamente 6x4, ela é basicamente com cubo reduzido, tração rodando o tempo todo. Então eu preciso ter equipamentos robustos e gente bem conectada com desenvolvimento de potências que consigam fazer essa movimentação, né, do fora de estrada. Então, acho que é por aí. Esse é o caminho. Se cercar de gente boa e trabalhar, porque não tem nada ali, de novo, que não seja construível e que a tecnologia já não existe em algum lugar. Quando eu penso em rendimento, a sua pergunta ela é super relevante. Isso depende muito. Né? O que a gente enxerga? Caminhões de uso mais intensivo, quando eu pego os fora de estrada, quando eu pego um canavieiro, um caminhão que está na vinhaça, um caminhão que está sempre tracionando 7, 9 eixos, ele é um caminhão que tem um consumo no diesel já agressivo. Quando eu levo ele para o biometano, o que a gente vê é que nesse tipo de frota, o biometano, o diesel acaba sendo por volta de 10 a 15% mais eficiente que o biometano, num uso muito pesado. Quando eu trago isso para os caminhões de uso de apoio, ou quando eu trago isso para a motobomba, é o inverso. Né? Então eu vejo ali caminhões com uma performance melhor ou igual ao diesel nas suas operações. E a motobomba é um destaque bacana. Assim, né? Quando a gente começou a estudar a motobomba, de novo, historicamente, ela sempre rodando diesel, na hora de fazer a transformação com a MWM, ela falou, deixa eu estudar isso aí direito. Ela foi lá, estudou o canal, estudou a altura do canal, a motobomba teria que oscilar a frequência do motor de acordo com a altura do canal, o que trouxe uma motobomba muito mais eficiente. Então, minha performance no biometano é melhor do que no diesel, que fez com que, inclusive, nas motobombas a diesel que eles fazem, ele incorpora essas melhorias. Então, é um projeto que trouxe melhoria também para o diesel. Então, eu diria isso. Tem uma equivalência muito grande, ou seja, via de regra, a gente não perde potência. A gente tem potências equivalentes nos dois. Isso é e no uso intensivo, o diesel tende a ser um pouco mais eficiente, mas que isso se compensa, na nossa visão, né? Essa é a nossa experiência, no preço. Então, isso traz... O benefício é muito maior do que, eventualmente, essa diferença de eficiência. Quando você fala de 10 a 15% mais eficiente o diesel em relação ao biometano, eu entendo que você está fazendo uma comparação em quilômetros por litro versus quilômetros por normal metro cúbico de biometano, né? Porque a gente não fala em litros no caso do biometano. Ou seja, quando você fala de uma eficiência talvez 15% melhor, um veículo a diesel pesado que faz 2,3 quilômetros por litro, o biometano vai fazer 2 quilômetros por normal metro cúbico. É isso que você quis dizer. Eu acho que é importante fazer essa distinção para que quem está nos escutando, está nos assistindo, possa ter um pouco de referência. Como é que vai fazer essa conta se eventualmente se interessar em fazer essa troca, né? E é legal porque eu estou dando um destaque numa operação fora de estrada, né? Então, os números são um pouquinho menores no fora de estrada, mas é uma operação de uso intensivo, né? Então, o trator o caminhão tem trechos curtos, muito íngremes, né? Não é uma rodovia pavimentada. Você pode deixar claro para a nossa audiência, o caminhão que está lá transportando cana do campo para a usina não faz 2,3 km por litro de diesel. As proporções são as mesmas, mas as aplicações são menor. diferentes. Exato. Quando eu levo isso para o rodoviário, e aí a gente pode explorar um pouquinho melhor, ele é um projeto, né? Então a gente gosta de chamar dessa forma. Se constrói um projeto diferente, porque, claro, a faixa de rolagem é muito melhor, os desníveis são muito melhores, então a eficiência é muito próxima do diesel. Agora, algumas adaptações a gente tem que pensar juntos, né? Então, a gente tem um projeto com a Copersucar em desenvolvimento, onde eu usualmente usava uma rota pela rodovia Raposo Tavares, hoje eu uso pela Castelo Branco. Então, eu tenho um pouquinho mais de pedágio na Castelo Branco, mas o meu relevo é muito melhor. Então, a minha eficiência desse caminhão, e eu tenho que tomar esses cuidados com uma tecnologia nova, eu prefiro rodar, pago um pênalti um pouquinho maior no pedágio, mas eu tenho um rendimento melhor desse veículo, porque o relevo é melhor, eventualmente o trânsito em alguns pontos ou gargalos, né, na descida para Santos são melhores a chegar em São Paulo. Então, esse tipo de projeto tem que ser olhado no detalhe. Então, esse é um ponto legal. Diferente de dentro de casa, que você tem controle total das suas rotas, né? Você sabe exatamente tempos e movimentos. Ou seja, quando você pega um veículo pesado de estrada, essa diferença de 15% ela diminui. Ok. Ou seja, ela fica mais eficiente. Eu acho que essa é uma outra informação muito importante para quem está nos escutando, especialmente transportadores rodoviários. Eu acho que a gente tem acompanhado muito na imprensa, você certamente também está vendo isso, está participando desse movimento, são algumas empresas, alguns grandes embarcadores que estão muito interessados em descarbonizar suas cadeias de abastecimento e têm tido disposição, inclusive, de pagar até algum prêmio de frete para que os seus transportadores contratados rodem com combustíveis mais sustentáveis. É tipicamente o caso do biometano, né?
Então, quando você tem um rendimento mais parecido nas operações rodoviárias, parece ser um incentivo adicional para que isso aconteça. Agora, preço, obviamente, é uma variável muito importante, né, Murilo? Obviamente, a gente não vai discutir aqui questões específicas de preço, acho que cada empresa tem a sua própria estratégia, é uma questão que cada um vai ter que ir no mercado e conversar com seus potenciais fornecedores. Mas é razoável afirmar que os preços comparáveis do biometano, comparáveis com o diesel, que você tem encontrado no mercado, têm sido suficientes para alavancar esse crescimento dos investimentos que vocês têm feito? É uma afirmação razoável? Excelente. E eu acho que ela traz algumas variáveis, né? Então, você comentou bem, né? Eu falei um pouquinho de projeto. Então, a tendência é de reduzir ou a eficiência ser melhor? Sim. Algumas variáveis precisam ser incorporadas. Então, eu gosto muito dos treinamentos dos motoristas, né? Então, eu estou com um equipamento diferente. Eu preciso treiná-los, capacitá-los para as mudanças que esse equipamento tem. Falei um pouquinho de relevo. Então, eu preciso estar atento a esse tipo de geografia desse fluxo para que você capture também essas vantagens. É engraçado, eu tomei a liberdade de passar hoje, vindo para cá, num posto que foi um posto que a gente usou de apoio durante algum tempo, no início dessas operações de longo curso. Hoje, o preço de bomba do diesel S10 versus o gás natural veicular, ele é 30%. 30% mais barato o GNV no posto, que eu passei aqui na rodovia Castelo Branco. Então, estou falando de posto, não estou nem falando, né, de uma operação consolidada, de um B2B, de um contrato de longo prazo. Então, assim, o que eu te digo é muito competitivo, né? Então, o espaço é muito grande. Naturalmente, quando você cria projetos grandes, você começa a dar ainda mais oportunidade, né, para essa cadeia se sustentar. E a gente gosta de dizer na Cocal que o projeto é bonito, ele é vendável, você consegue falar ele com orgulho, mas ele tem que pagar a conta. A gente não faz isso também só porque ele é um projeto que, pô, super bacana, traz valor para a companhia. Não, tem que trazer valor real, tem que ser eficiente e tem que pagar a conta. Quando eu olho para dentro de casa, isso para a gente é fato superado, estou dobrando a aposta com a planta nova. Quando eu olho isso para fora de casa, eu enxergo imensas oportunidades, né? Então, os transportadores têm os seus desafios. Esse é um caminhão que traz algumas dúvidas e é natural. O transportador, o integrador, está há 40 anos, 50 anos operando com uma máquina diesel. Com diesel há muitos anos. Mas eu acho que de largada, né, de preço, estou te falando um exemplo de hoje, 30% mais barato. Então, de um gás natural. Então, você consegue, acho que, explorar isso muito bem e trazer, né, para o transportador rentabilidade, mesmo sabendo, né, que ele tem uma infraestrutura ainda a ser desenvolvida, que ele tem um equipamento que ainda tem alguma oscilação. Vou te dar um exemplo da Scania. Esse equipamento da Scania hoje, um Scania 460 cavalos, ele já foi 30% mais caro que o diesel. Hoje é o mesmo preço. Então, e negociações grandes, ou seja, quanto mais escala você tem, naturalmente, melhores negócios você consegue fazer. A última vez que eu fiz a pesquisa tinha R$100 mil de diferença entre o mesmo Scania 460 a diesel e a gás. Você já está trazendo uma informação até mais nova, que essa diferença pode ser menor. Né? Se essa diferença for menor e você encontrar um posto com um GNV, ou GNV na forma de gás natural tradicional, fóssil ou biometano, é um GNV, certo? 30% mais baixo que o diesel, e você tiver um consumo mais ou menos igual, rendimento mais ou menos igual em quilômetros por litro versus quilômetros por metro cúbico, você tem 30% de redução para pagar um investimento que hoje é muito que é negligenciável pelo que você está trazendo informação nova. Ou seja, eu acho que é muito interessante você falar isso, porque isso dá claramente uma ideia para quem está nos ouvindo de que, puxa vida, tem dinheiro na mesa. Só que aí entra justamente a minha próxima pergunta para você, que é: se fosse tão simples assim, a gente veria muito mais. A gente está vendo muitos veículos a gás sendo vendidos, né? Obviamente, né? Você tem Scania, você tem MWM, você tem Iveco, você tem vários grandes fabricantes colocando veículos de fábrica, com garantia de fábrica, movidos a gás natural biometano. Mas talvez a gente estivesse vendo mais desses veículos. Obviamente tem alguns desafios, né? É infraestrutura ou tem outros desafios? Fala um pouquinho para a gente, porque incrivelmente vocês fabricam, vocês consomem, vocês convertem, vocês injetam no gasoduto e vocês usam o biometano para abastecer os próprios caminhões de vocês que levam açúcar para Santos. Quer dizer, fala um pouquinho para a gente desse desafio de infraestrutura, nesse pedaço do transporte rodoviário. Eu acho que eu chamo de oportunidades, né? As oportunidades estão na mesa. De fato, o equipamento está disponível, então hoje é um equipamento de prateleira. Claro, se eu for entrar nas potências acima de 500 cavalos, ainda é um desafio, porque a indústria precisa se adaptar. Você tem lá uma convertedora desenvolvendo legal, mas é importante também que as fabricantes tragam esse tipo de equipamento para o Brasil.
vou te dar um outro exemplo de hoje, né? Eu parei num posto na Raposo Tavares, tinha um veículo da PepsiCo, que é uma empresa que também já roda com vários veículos a gás, que ele faz uma rota que eventualmente ele vai para a nossa região. Só que eu vejo ele muito pouco. Por que você vai? Porque não tem posto. Ou porque o posto está só lá em Londrina, então eu tenho que desviar a minha rota. Hoje eu desvio, eu vou a Bauru, não precisaria, mas Bauru tem um posto, eu desvio. Então eu acho que o posto é um desafio, né? Assim, no sentido de capturar ali grandes redes ou importantes pontos estratégicos e levar para esse dono de posto ou esse dono de rede a oportunidade que ele tem de capturar um corredor, né? De capturar uma linha. Então isso limita e faz com que os grandes grupos fiquem nichados, né? Ele vai estar rodando uma operação menor. Esse talvez seja o primeiro ponto. O segundo ponto, e a gente tem que pensar nele, é o TCO, né? O custo total desse caminhão. Eu entendo que o diesel versus o biometano está muito estabilizado. O custo de manutenção, na nossa experiência fora de estrada, ele é muito semelhante. Então, as peças trazem algum desafio de melhorar a cadeia, o supply chain da disponibilidade da peça, mas é um custo de manutenção muito parecido. O que é uma dúvida? Vou dar transparência. É o pós-venda desse caminhão, né? Esse é um fator importante na remuneração do transportador. E é muito novo, né? Os caminhões mais antigos são de 2021, talvez alguma coisa de 2020. Você está falando de valor de revenda do caminhão eventualmente depois. Exatamente. Okay. Então esse é um ponto que eu imagino que o transportador também coloca na mesa. Mas o que eu vou fazer com esse caminhão, né, quando ele chegar no 5º ano, por exemplo? Então é um mercado que eu estou começando agora a ver se desenvolvendo, né? Acho que os grandes frotistas, quem tem aí mais de uma centena de caminhões, está começando a fazer as primeiras trocas. Uhum. A gente, como Cocal, na nossa região, tem incentivado os nossos pequenos transportadores regionais a olhar para isso, né? Tendo em vista que você tem ali um ecossistema que favorece, né, esse tipo de remuneração do próprio integrador, transportador. Uhum. Mas eu imagino que isso também possa ser ainda um ponto que faz com que o transportador fale, então eu não vou comprar 50, vou comprar 5, vou testar com 10. Eu diria que essa combinação, infraestrutura, chave, fundamental. E as concessionárias de gás estão olhando muito para isso, né? Vou dar destaque de novo para a Nectar, que está na nossa região, tem fomentado, tem divulgado, tem feito eventos importantes, né, para fomentar o desenvolvimento de postos. E aí não é só o posto, né? É o posto com testeira alta, com área de giro para caminhão, com um bico de abastecimento NGV2, que é o padrão de alta vazão, não pode ser só o bico dos veículos pequenos, para dar para aquele motorista uma condição favorável, né, de ter uma rota segura, estável, né, com uma área de giro importante. E essa parte da revenda, que eu acho que é um mercado novo e que está se construindo. Eu sinto que esses caminhões estão começando a vir para esses pequenos transportadores, principalmente nas regiões onde você tem as grandes produções de biometano. É o que acontece naturalmente com os caminhões usados, né? Eles vão cada vez mais sendo interiorizados e ficando em rotas cada vez mais curtas, porque obviamente o custo de manutenção por quilômetro rodado vai aumentando à medida que o caminhão vai ficando mais velho. É natural que ele acabe sendo direcionado para aplicações em que ele rode menos, né? E aí fica mais fácil, porque se ele não tem que percorrer grandes distâncias, ele depende menos de outros postos com infraestrutura de GNV ou de biometano para caminhões, né? Essa é uma outra distinção importante, eu acho que você fez. O GNV como combustível veicular, obviamente, ele é amplamente difundido no Brasil, em alguns estados mais do que outros, mas como combustível de veículo leve, né? Não como combustível de veículo pesado. E um caminhão não vai entrar numa baia de abastecimento de GNV. Não vai desengatar para entrar só o cavalo? Exato. Não faz sentido, não tem nem estrutura. Há realmente alguns desafios de infraestrutura que precisam ser vencidos, enfim. Vou te dar um destaque de um posto que a gente está desenvolvendo agora lá em Presidente Prudente. Esse vai ser o primeiro posto, Mercado Livre e 100% a biometano. Estamos na fase de negociação lá, já fechamos tudo. Agora a partir de papelar e assinar os papéis e avançar. Essa é uma preocupação nossa, ou seja, tem que ser um posto que tenha amplo acesso rodoviário, não pode ser aquela quebrada, o caminhão não consegue fazer curva, atrapalha, não, tem que ser um posto estruturado para isso, tem que ser um posto com área de apoio, então, eventualmente ele conseguir parar o caminhão do lado, ou seja, tem que ter giro para mais de um veículo, uma testeira adequada, né? Tem que partir com um sistema de compressão e abastecimento adequado para dar performance. O objetivo dos postos, na minha visão, ele tem que garantir uma autonomia, então ele tem que ter um abastecimento de qualidade. O gás ele é muito sensível, por exemplo, à temperatura. Então, um posto num dia muito quente, ou numa região como a nossa que é muito quente, se ele abastece da maneira inadequada, ele não consegue gerar uma compressão adequada, o caminhão não vai render, porque ele não encheu o tanque por completo. Então é importante que o posto atenda a esses requisitos, e a gente tem visto esse movimento, quando eu olho para o Paraná, quando eu olho para a nossa região ali, de postos preparados para, de fato, dar uma solução, né, de escalabilidade. Pô, transformei aquele lugar numa rota, estou trazendo mais um transportador, então isso é importante. Eu acho que imagino que seja uma curiosidade também de outros frotistas, né? Partindo do princípio de que um posto fez um bom investimento, ou seja, tomou os cuidados que você acabou de mencionar.
há uma diferença muito grande de tempo de abastecimento entre um veículo que enche um tanque de diesel com um veículo que enche o tanque, na verdade, os cilindros de GNV ou de biometano? Excelente. Já houve no passado, então, pela nossa própria experiência, né? Então, quando a gente começou os abastecimentos internos, o nosso ponto de abastecimento, a gente aprendeu muito com isso. Então, o nosso tempo de abastecimento era que é muito curto, né? Você pega um caminhão de usina, ele vai abastecer em 12, 13 minutos, abastecimento rápido, ele também, para dar giro na frota. A gente fazia o nosso biometano em meia hora. Hoje eles são exatamente equivalentes. Por quê? Porque a tecnologia, de novo, ela é existente, porque ela precisa ser eventualmente adaptada para o pesado, né? Para a frota pesada, para garantir vazão, para garantir um bico adequado, né? Para garantir uma temperatura adequada, que hoje faz com que um caminhão que abastece com a gente biometano para nossas operações ou um caminhão que abastece a diesel tem tempos muito equivalentes, né? Então, hoje isso não é mais um problema de eficiência, né? Ou seja, ele não perde tempo abastecendo mais a biometano. Isso é super importante, né? Para dar giro também na frota. O que você está trazendo para a gente aqui, Murilo, é o seguinte: não há um impeditivo, não parece haver um impeditivo técnico para uma adoção, um uso muito mais amplo de veículos pesados, médios e pesados a biometano ou a gás natural. O que parece haver é uma falta de infraestrutura que está em construção, que está em desenvolvimento. Talvez do ponto de vista do frotista, a grande variável desconhecida é justamente esse valor de revenda que você acabou de trazer, porque essa informação que você trouxe também da tua experiência, várias aplicações diferentes, em que os custos de manutenção, os custos variáveis, como a gente chama da frota, são equivalentes, você não tem uma diferença significativa pró-diesel ou pró-biometano, é uma outra informação muito importante, porque a discussão passa a ser uma discussão de valor de revenda e uma discussão de diferença de investimento na compra. Obviamente do preço do biometano versus o diesel, né? Então acho que você está trazendo várias informações que vão despertar. Eu imagino que despertem muita curiosidade e vontade de fazer conta por parte dos frotistas. E existe sempre a possibilidade, para complementar, né, esse caldeirão de ideias, que é o ponto de abastecimento próprio. Então a gente vê isso em alguns parceiros logísticos, que é muito comum no diesel e está começando a se desenvolver também para o biometano ou para o gás natural. Isso. E aí a sua competitividade aumenta muito mais. Quando você se conecta eventualmente num gasoduto ou numa operação GNC, posso transportar via carreta e conectar no seu posto. Então ainda dá mais flexibilidade pro transportador ou eventualmente para um pool de transportadores, enfim. Eu acho que esse é um outro caminho e, de novo, é super consolidado, né? Você tem um monte de garagens em conjunto, pontos de abastecimento estruturados no país inteiro e eu vejo que o biometano está caminhando na mesma direção com algumas já garagens buscando o seu próprio ponto de desenvolvimento, enfim, divulgando isso e transformando isso também num modelo de negócio que ajuda a rentabilizar a operação dele. Fantástico, fantástico. Vamos falar um pouquinho de segurança, porque eu imagino o seguinte: uma coisa é você lidar com diesel, que está acostumado há décadas a lidar com diesel. Tudo bem, o diesel é um produto extremamente inflamável, você tem que tomar uma série de cuidados, enfim. Você vê... São, na verdade, duas perguntas numa só. Uma coisa é a segurança on-board, a segurança a bordo do veículo. Ou seja, você percebe uma diferença de segurança, uma percepção de risco diferente no veículo em si. E a segunda pergunta é no entorno do veículo, na infraestrutura do veículo. Se tem cuidados adicionais, se tem custos adicionais relacionados à segurança. Como é que você vê esses dois lados? Muito semelhantes. Então, assim, eu não vejo uma diferença que faça sentido destacar. É claro que é um veículo que tem um sistema de cilindros que tem os seus processos de requalificação. Mas isso é rotina do caminhão, assim como a manutenção... Regulatória, inclusive, regulatória, né? Assim como a manutenção também do diesel, que é frequente. Então, o que eu posso contar um pouquinho da nossa experiência? Né? A gente tem hoje, dentro da Cocal, aproximadamente 70 veículos já rodando a biometano. Eu tenho mais 70 veículos rodando nesse projeto em parceria com a Copersucar. Então, estou falando na estrada, estou falando do universo aí de mais de 100 veículos. Nunca tivemos nenhum acidente, né, desde 2021, 2022, envolvendo o sistema de gás. Naturalmente, veículos se envolveram em acidentes de trânsito e o sistema de gás, nenhum deles foi comprometido ou gerou algum tipo de exposição, seja para o motorista, seja para o ambiente, seja para um terceiro que esteja envolvido. Então, nossa visão é de que é muito seguro. O processo de manutenção requer, como eu falei, um processo de treinamento. Né? Então, as oficinas precisam ter os seus cuidados, que, de novo, são regulatórias, são normas NBR, não tem muito segredo. Mas a operação do equipamento é muito segura. O que a gente ouve muito dos motoristas é um veículo muito mais silencioso, do ponto de vista de operação. Como ele é um ciclo Otto, ele é um veículo melhor de guiar. Né? Então, assim, ou seja, traz mais conforto. Como são veículos novos, são de alta tecnologia embarcada, então, assim, traz mais conforto, né, e uma melhor dirigibilidade
e zero exposição adicional, preciso me preocupar com isso ou com aquilo. Então, pela nossa experiência, super seguro, super confiável, seja os originais das diferentes marcas, sejam os transformados, os convertidos, né, do diesel para o biometano, veículos altamente confiáveis e disponíveis, né, com uma ampla disponibilidade. Isso é um caminhão que não para desde que você siga naturalmente as manutenções igualzinho o diesel, né? Então, para a gente é muito, muito tranquilo. Assim, a gente está muito contente. Por isso que a gente tem investido também no crescimento dos veículos, tanto dentro de casa, né, no fora de estrada, quanto também no rodoviário. Legal. Fantástico. Murilo, a gente está chegando perto do final. Assim, tem alguma mensagem que você gostaria de passar, que você acha que é importante para alguém da nossa audiência que queira avaliar com mais carinho essa questão da substituição do diesel pelo biometano, pelo GNV na frota? Quer dizer, o que é importante prestar atenção, na tua opinião? Eu vou trazer 2 pontos. Primeiro, convidá-los a nos conhecer. Então, a gente está super disponível, a gente gosta muito de na Cocal receber, né, e divulgar e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Então, acho que usar a gente, né, um pouco da nossa experiência, se for agregar valor, né, para esse transportador, a gente está super disponível. O segundo, para mim, é ter bons parceiros, né? Então, a gente acredita muito que todo negócio novo, você tem que estar cercado de parceiros os quais você confia, tem uma história e que te ajudam a crescer. Vou destacar alguns pontos que ainda são trabalhados, na minha visão, na cadeia e que vão trazer ainda mais estímulo, uma mensagem um pouco para pensarmos juntos, né? Então, a gente conseguiu, no último ano, com o apoio de todos esses parceiros, por exemplo, um aumento de 1 tonelada no peso bruto total do cavalo, o que permite com que os cavalos possam ter mais cilindros, garantindo uma maior autonomia. Uma maior autonomia. A gente conseguiu isenção de PVA. Estou falando do estado de São Paulo, alguns outros estados também já têm, o que dá ainda um pouco mais de estímulo para que esses veículos também possam entrar no mercado. A gente enxerga no pedágio um outro gate super importante, né? Então, traz baixíssimo impacto para a concessionária e traz um alto estímulo para quem está do outro lado da mesa e trazendo esse equipamento para uma operação de longo curso, por exemplo, a nossa, né? Então, ele é uma fatia de próximo de 20% do meu frete é pedágio. Então, algum estímulo ali, ainda que temporário, para que esse mercado de fato se desenvolva, a gente vê muito valor. Eu queria também dizer assim, eu acho que quando você começa a juntar todas essas pontas, você ganha força. Quando você ganha força, você consegue entrar eventualmente no regulatório, você consegue entrar eventualmente um pouco nos projetos de lei. No nosso caso, no fora de estrada, um ponto também que é importante são as potências. Hoje eu tenho uma regulação de peso-potência que limita, por exemplo, cavalos abaixo de 500 cavalos de potência de rodar na cana. Então, até que, por exemplo, as montadoras se desenvolvam, algumas flexibilidades poderiam ser importantes e faz com que esse cavalo consiga entrar na operação do sucro energético, do florestal, essas grandes operações de alto consumo de diesel de muitos equipamentos e que a potência do cavalo ainda é um limitante. Então, acho que é isso, um pouco de se cercar de bons parceiros, montar bons projetos, fazer, né, pontuações regulatórias nos seus respectivos agentes, né? O governo tem olhado para isso com bastante carinho, eu falo de São Paulo, mas também Mato Grosso do Sul tem boas iniciativas, o estado do Paraná tem boas iniciativas, e juntos a gente consegue trazer ainda mais estímulo, ainda mais previsibilidade para esse setor, que na minha visão é um caminho sem volta, né? Eu acho que é um caminho a ser sempre crescente, né? Eu não vejo qualquer tipo de empecilho para o crescimento, é muito mais fácil popularizar do que algum tipo de entrave ou coisa do tipo. Fantástico. Bom, você fez uma oferta, o Murilo acabou de fazer uma oferta para vocês que eu acho que é imperdível, quer dizer, que é compartilhar diretamente com quem estiver interessado um pouco mais de detalhes sobre o uso do biometano em frotas, enfim. Eu acho que esse é um recurso que, em termos de ajudar o desenvolvimento do mercado, é fantástico, né? Imagino que seja esse também o objetivo de vocês, obviamente, quando vocês se dispõem a vir aqui, dividir tanto com a gente o conhecimento, enfim. Como é que as pessoas podem te encontrar? Acho que o jeito mais fácil é via Cocal, né? A gente tem plataforma direto pelo site, os telefonemas, posso compartilhar, eventualmente deixar os meus contatos, né, em algum acesso, mas é direto via Cocal, a gente está ali pronto para receber. A gente costuma brincar que se a gente cobrasse ingresso nas nossas plantas de biogás, eu ganharia mais do que o meu biometano, porque a gente faz questão de receber e de desenvolver o setor. A gente fica muito contente, né, quando esse setor cresce, outros players entram. A gente, de novo, não tem uma paixão por uma montadora, por um fornecedor. Então, quanto mais gente entrar, mais competitivo esse mercado fica. A gente gosta muito, né, de ter opção. Então, dividir um pouquinho do que a gente aprendeu é importante.
A gente vê grandes movimentos de consolidação, mas é importante também que o pequeno se adeque, que aquele regional olhe para isso e enxergue no caminhão usado, por exemplo, uma oportunidade. O desenvolvimento regional para a gente tem muito valor, né? A gente está numa região longe dos grandes centros, sim. Então você conseguir fomentar isso para a gente tem um valor imenso e que agrega muito na nossa operação e naturalmente no nosso biometano, né? Desenvolve também a nossa produção. Essa é uma das belezas dos biocombustíveis no Brasil, particularmente o biometano. Quer dizer, o biometano não é diferente disso, né? Essa interiorização da produção. O diesel você precisa, além de ter uma carga tributária muito alta e você ter que deslocá-lo de refinarias ou terminais de importação que estão normalmente no litoral ou próximo do litoral, né, até os pontos de consumo no interior, o biometano está sendo produzido no interior. Exatamente. Né? Muito mais próximo do ponto de consumo, então claramente tem uma vantagem competitiva interessante e importante, inclusive ambiental, não só porque ele é um biocombustível, mas porque ele reduz a pegada de carbono no deslocamento até o seu ponto de consumo. Né? Perfeito. E a gente está falando tudo de eficiência, né, de precificação, sem esquecer, né, de toda a parte ambiental, de toda a pegada de carbono, ou seja, de todo esse atributo que vem e que, de novo, o regulatório está trazendo força, né? Está deixando isso cada vez mais sólido, confiável, ou seja, formatando as negociações muito semelhantes ao que a gente tem com o RenovaBio, que dá segurança para os dois lados e ainda embeleza mais esse projeto, ou seja, dá um caráter ambiental super relevante. Tem uma outra linha de receita, né, envolvida aí, que é justamente a parte de crédito de carbono, quer dizer, aí, obviamente, o transportador ou o usuário, ele precisa entender se é uma vantagem que fica com ele, se fica com o embarcador, mas é alguma coisa para ser discutida durante as negociações, né, eventualmente de transporte rodoviário ou do uso do diesel, do uso do biometano em substituição ao diesel. Né? Eu sei que a gente está finalizando, mas vou trazer um ponto que é legal. A gente está recebendo demandas, super novo isso, de transportadores que estão em outra cadeia. A nossa região é muito forte no sucro energético, mas eu tenho um suco muito forte ali, né? Eu tenho um reefer que faz o fluxo MS muito forte, eu tenho os grãos que também passam por ali, seja Destino Paranaguá, seja Santos. Então eu tenho alguns embarcadores de outros negócios que nos procuram. Eu falo, eu tenho caminhão a gás, estou abastecendo com gás natural, como é que eu faço para comprar o seu certificado? Porque eu quero carimbar esse meu gás natural para o meu cliente de que ele tem uma relação renovável, né? Que ele tem ali um certificado atribuído. Então esse é um mercado assim, super novo e que o embarcador está valorizando. Então esse que é bacana. O transportador está se adequando e está buscando a solução para conseguir atendê-lo. Então é um diferencial. Eu vejo que quem está se posicionando nesse mercado como transportador na frente e está usando a inteligência do mercado, os bons parceiros, está conseguindo fazer disso uma operação rentável e está crescendo. Eu acho que tem uma outra vantagem também, Bruno, não sei se você vai concordar comigo ou não, que é a complementariedade entre o biometano e o próprio gás natural fóssil, o GNV. Né? Quer dizer, você não depende, quando você está com um veículo a gás, você não depende exclusivamente do biometano. Onde quer que você tenha uma estrutura de gás, seja ele um gás fóssil ou um gás de origem renovável, no caso do biometano, eu acho que isso aumenta o potencial do uso desse tipo de frota e da substituição do diesel por esse tipo de combustível. Né? Sem dúvida. Eu vou trazer um dado, né, que é um dado da Biogás, que a gente tem esse ano por volta de 500 mil metros cúbicos sendo produzidos diariamente de biometano. A gente tem um horizonte de até o ano que vem isso ir para 900 e isso vai escalando ao longo do tempo conforme as novas unidades vão produzindo. E aí, quando eu olho para o nosso ambiente de Copersucar, eu estou falando no curto prazo, mais 2 milhões de metros cúbicos. Então, o biometano vai popularizar. Então, ele vai estar disseminado, seja ele off-grid, seja ele dentro dos gasodutos. Mas a beleza do drop-in, né, você conseguir injetar isso com uma equivalência do gás natural, dá segurança, né, dá continuidade para que esse projeto de fato cresça. Então, eu acho que sim, é uma fortaleza, são produtos que podem ser intercambiáveis e que trazem valor, né, para a continuidade do processo produtivo do transportador. Ou seja, eu já não tenho mais, embora eu tenha comentado, o motorista às vezes tem que desviar a rota para fazer um abastecimento, mas eu já não tenho mais um problema, tipo, não consigo passar lá porque eu não tenho alternativa. Ou seja, os postos já estão, de certa forma, permitindo grandes trajetos. O que precisa, naturalmente, popularizar isso e dar mais opções. Eu acho que por tudo que você ensinou para a gente aqui hoje, existe uma oportunidade de negócios muito interessante para postos revendedores. Sem dúvida. Né? Tem postos revendedores que estão, especialmente os rodoviários, não tanto os urbanos, né, que atendem claramente veículos mais leves, mas especialmente os rodoviários, parece haver uma oportunidade muito interessante de se posicionar antes de seus concorrentes, oferecendo esse tipo de combustível. Consolidarem os corredores. Me parece uma oportunidade para os operadores de postos que estão nos assistindo, que também são grandes compradores de diesel, né? Fica aí a dica. Perfeito. Murilo, muito, muito, muito obrigado. Acho que valeu demais, foi
fantástico a sua passagem por aqui. A gente Legal. aprendeu demais. Eu tenho certeza que a nossa audiência aprendeu demais também. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Contem conosco que a gente está à disposição. Obrigado, Maravilha. querido. Bom, esse foi mais um episódio do CompraCast. Voltaremos em breve com outro episódio. Muito obrigado.